Os movimentos da produção independente da cultura popular se misturam e irradiam jovens desde os anos 60. Nesse rastro, Normando gostava de filme de arte, quando entrou no memorável Grupo Experimental de Cinema da UFBA, criado por Walter da Silveira. E eu lembro que a gente pedia aos professores, gente mais militante com essa questão cultural, para liberar a aula mais cedo, para nós irmos para o cinema de Robert Rocha ver filmes de arte. Jalinda Rumbim vem do sertão para ser a primeira mulher baiana a que se tem registro ao dirigir um curta-metragem no ano de 1974, o premiado jegue na paisagem nordestina. Aí a história de ganhar o roteiro começou a sair na mídia, né? E eu chego na escola de comunicação e o meu professor querido olha assim para mim e diz assim: mas afinal, quem foi mesmo que fez esse roteiro? Enquanto isso, na resistência à ditadura, Antônio Olavo se mete no clube de cinema e vai trabalhar em grandes produções de fora aqui realizadas, como Dona Flor e seus 2 maridos. Nos anos 80, o Vida Analógico traz esperanças de novas experiências para essas pessoas. Na cara e na coragem, Olavo abre a portfólio para colocar imagens em movimento em Paixão em Guerra no sertão de Canudos. É por aí que se alia com Luiz Orlando, num sonho abortado de um documentário sobre a influência de Bob Marley na Bahia. Então, assim, e nós buscamos esse patrocínio e todos negaram. Todos negaram. Foi uma foto identificada por Lázaro Roberto do Arquivo Zumbi que identifica as presenças de Normando e Rogério ao lado de Luiz Orlando. Os 3 se envolveram na Associação Brasileira de Vida Popular, a BVP. Normando estabelece uma parceria com o Centro de Culturas Populares, CECUP, para levar a efervescente produção de vídeo à comunidade negra. Já Rogério Santos era um cinéfilo que se mete com a fotografia e o movimento negro desde o fim dos anos 70. Ele começa a filmar com uma câmera própria, até roteirizar e dirigir obras para TVs comunitárias em Belo Horizonte. Nós íamos para a rua e captávamos as imagens, né? Nós nos inseríamos dentro das comunidades. Não era aquela coisa de você chegar, cair de paraquedas. Não, nós íamos, conversávamos com as pessoas, né? Entrávamos dentro daquele universo. Só que as políticas e o mercado audiovisual não tinham olhos voltados para este lar. Olavo irá persistir até se tornar um cineasta reconhecido em obras como Quilombos da Bahia e Revolta dos Búzios. Mas as descontinuidades aqui apresentadas são acompanhadas por uma tentativa de desracializar, principalmente aos negros de pele clara e de ascendência indígena. É sinal que enfrentar o mito da democracia racial ainda era um caminho longo no pós-ditadura militar, ao menos para fazer cinema. Minha mãe era cachoeirana, minha avó cachoeirana, minha avó faleceu bem idosa, ainda lúcida. Meu pai era de Salvador, mas era pescador, e naquele tempo meu avô viajava para pescar no Paraguaçu, no Subaé, entendeu? Hoje o Subaé está aquela vez, mas era navegável. E meu tetravô foi um dos primeiros pais de santo do Brasil, né? Eu consegui ter acesso a essa história pesquisando, e assim, veio como escravo. A minha família é uma mistura, né? Que tem minha bisavó era indígena, o pessoal dizia presa dente de cavalo, a minha trisavó. Então, assim, eu tenho uma história, primeiro, de questão racial, de militância política, a partir de minha militância do meu pai no sindicato, e de militância negra a partir do terreiro, e de pesquisar histórias do Brasil a partir de outro ponto de vista, né? E fui começando a ver cinema. E no Central, ainda, no segundo grau, o Walter da Silveira, que é um grande nome do cinema baiano,
ele criou na universidade, na UFBA, o Grupo Experimental de Cinema. Não era curso universitário ainda, não tinha vestibular, nada disso. Pessoas interessadas se inscreviam e, a partir disso aí, eu fui me interessando mais ainda por cinema. Eu participei do documentário sobre Maradona de Pinho, como esse trabalho desse curso. Ele implantou o cinema de arte aqui na Bahia, era dia de sábado, 10 horas da manhã, no Guarani, era Guarani hoje, Glauber Rocha. E eu lembro que a gente pedia aos professores, gente mais militante com a questão cultural, para liberar a aula mais cedo, para nós irmos para o cinema de Glauber Rocha ver filmes de arte. E nesse processo aí também, a gente até às vezes fazia vaquinha com os professores, estudante pobre, para poder ter acesso ao Cine Guarani, né, ao cinema de arte. Depois implantou o cinema de arte no Salesiano, depois no Liceu, e isso eu fui me envolvendo com o cinema. Nós fazíamos, tínhamos estudos para textos, exibição de filmes, entendeu, de arte, e produção de algum trabalho. Eu participei da produção de um documentário sobre Maradona de Pinho, lá, pessoal dos oleiros, entendeu? E tinha coisa interessante. Eles, às vezes, começavam a produzir, e aí chegavam formas excelentes, mas eles voltavam para a forma tradicional. Às vezes encontravam formas bonitas, a gente aí deu algumas paradas nessas formas intermediárias, mas eles tinham a coisa de fazer a produção em série, né? Eu tive assim, participando desse processo, nós líamos muito, estudávamos, tinha para apresentar trabalhos, entendeu? E a coisa melhor para mim era a sessão de filme de arte, né? Eu pude ver um filme de Murnau, entendeu? O Fausto, um outro filme interessante sobre gestão na Indonésia, na Polinésia, Tabu, o filme O Encoraçado Potente. Eu sou de Juazeiro, né? Bem pertinho do Rio São Francisco, e as imagens essas imagens da cidade que eu guardo muito assim, as imagens do rio, né, um lugar assim, extremamente seco e que tem aquela exuberância daquele Rio São Francisco, e também em relação ao cinema tem coisas assim super interessantes. Porque, por exemplo, a minha vida inteira que eu vivi em Juazeiro, eu saí de lá, na minha família ainda vive lá, mas eu vim para Salvador aos 14 anos. Talvez Salvador foi a maior cidade a primeira grande cidade que eu conheci primeiro. Foi a primeira grande cidade que eu vi. E aí minha relação era com Juazeiro e Petrolina, né? Porque o Rio São Francisco corta, fica no meio das duas cidades, e eu vivia grande parte da minha vida em Petrolina. Lembro muito que Petrolina ela tinha uma cultura religiosa muito forte, e o fato de ter essa cultura religiosa muito forte inibia outros tipos, né, de cultura e arte. E Juazeiro tinha esse não em São Francisco, só para te contar uma coisa da minha infância, que eu não sabia que eu era tão apaixonada, tinha tanta admiração para o cinema, e eu era louca para ir para o cinema, mas, em geral, os filmes que passavam eram filmes para adultos, né? E os filmes e só passava à noite. E eu lembro muito bem que, nesse colégio que eu estudava, uma vez aconteceu uma festa de representação de países. E, acredite, eu fui representar uma japonesa, né? Agora, tive que me pintar muito, e eu sempre ouvi, desde criança, que se você se pintasse, você ficava adulto. Aí eu fiquei adulta, porque representei, não lavei a cara, e de noite eu fiquei alucinada para ir para o cinema. Aí fui tão animada para o cinema que acho que nem vi que filme ia passar. E só quando eu cheguei lá era um filme de terror. Obviamente, eu voltei para casa antes do filme terminar, porque eu morria de medo, né? Então, tem essas histórias. Por exemplo, foi a primeira vez que eu tive um contato com o cinema. Agora, eu não sei, eu tento
entender mais, porque, por exemplo, no meu colégio tinha uma freira e ela adorava filmes e a gente tinha uma aula de cinema. Agora, a aula de cinema, em geral, era sempre assim, é uma exibição de filmes religiosos e, enfim, falava um pouco da história do cinema, assim, bem en passant, mas não tinha nada disso. Então, eu acho que o meu interesse pelo cinema veio a partir dessa falta, né, dessa carência. Uma cidade como Juazeiro, a cidade já tinha, inclusive, uma universidade, já tinha a escola de agronomia, né? A universidade não, era só essa escola isolada. Então, era uma cidade tida como uma cidade mais avançada, e o cinema, o forte cultural da região era as músicas, né, e o tipo de música mais nordestina, mais de narrativas de vida, essas coisas. Então, vim para Salvador aos 14 anos, vim inicialmente para um colégio religioso e depois eu fui estudar um colégio público, que foi o Severino Vieira. Bom, entro na universidade e, ao entrar na universidade, eu digo que a minha geração foi uma das gerações assim super privilegiadas, né, na relação que a universidade teve com o cinema. Por exemplo, na época que eu entrei na UFBA, a gente tinha uma coordenação de extensão da universidade, que Guido tinha acabado de chegar de fora, né? E Guido era uma pessoa muitíssimo ativa e tinha uma relação com a escola de comunicação. E a minha turma, quando chegou na escola de comunicação, nós começamos a fazer muitas atividades, tanto atividades políticas, né, no sentido estrito, como atividades de cultura, né, que nos permitiu a relação forte, eu digo assim, uma relação privilegiada com alguns campos da cultura e com o cinema em especial, né? Eu, por exemplo, eu lembro, assim, aluno recém-entrado na universidade, e a gente tinha cursos promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão, com o Eduardo Escorel, com o Jean-Claude Bernadette, né? Se a gente for pensar na história, eu fui estudante da ECA, né? E uma turma minha lá da ECA, da época, Zé Gatti, Fernando, esse pessoal foi hoje, né, e já há algum tempo, são os grandes pesquisadores do cinema brasileiro. E aqui a gente tinha muito isso, era assim era uma quantidade grande. Por exemplo, Paulo Emílio vinha para as nossas jornadas de cinema, né? Então, todas essas figuras, Nelson, né, estava aqui na época. Então, eu acho que Salvador já tem uma tradição de cinema muito forte, tem uma história de cinema muito interessante. E aí eu lembro que Schaffner chamou uma pessoa que esqueci o nome, mas era uma pessoa super interessante, quando estava começando a pintar o vídeo. Aí foi no ICBA, e eu participei desse primeiro curso de vídeo, primeira vez que a gente viu esse tipo de tecnologia. Em 75, estava tendo um curso de cinema promovido pelo Guido Araújo. E eu... Curso livre de cinema. Curso livre de cinema, isso mesmo, Rogério. E eu... Era a continuidade, né, desse grupo do Walter da Silveira. E eu, estudante calouro de geologia, tinha vindo de IKEA no ano anterior, 1974, e passei no vestibular de geologia, não por nem grandes nem pequenas vocações, mas eu não tinha outra opção, achava o nome bonito, interessante, fui fazer o vestibular para geologia, mas já no primeiro ano, 1975, surge
essa informação do curso livre de cinema e eu me habilito, eu me candidato a participar do curso e fui participar do curso. No final do curso, aconteceu um episódio assim muito singular na Bahia, que foi 1975, que foi um certo boom do cinema nacional na Bahia. Não foi do cinema baiano, foi do cinema brasileiro na Bahia, com algumas grandes produções. Naquele momento, particularmente, estava tendo duas: Dona Flor e seus dois maridos e Tenda dos Milagres dirigida por Nelson Pereira dos Santos, Dona Flor por Bruno Barreto. O que podemos asseverar é que nos custou muito esforço e atividade, a fim de que o resultado de nossas pesquisas tivesse o selo da verdade incontroversa. As nossas investigações compreenderam os próprios africanos e estenderam-se aos seus descendentes mais diretos, indivíduos sabedores das práticas religiosas. Conseguimos colher nas melhores fontes seguras informações acerca da religião das tribos que aqui se extinguiram. O processo de criação, de improvisação dos versos são sempre pejorativos em relação ao negro. O verso, você sabe como é: Acubabá, Acujerê, Nego Nagô vai na tumba do Banguê, Acujerê, Acubabá, Nego Nagô tem catinga de gambá. Há sempre a preocupação pejorativa. E Guido sempre foi uma pessoa muito articulada e conseguiu, na produção desses dois filmes, que eles aceitassem alguns estagiários para trabalhar nesses filmes. Aí, no final do curso, Guido, olha, o pessoal está abrindo a possibilidade de trabalhar com alguns estagiários. Alguém aqui se habilita, se interessa? Eu levantei a mão, né? Fui eu e mais 2 ou 3, e a gente, eu digo, vou ver qual é de mesmo, né? Como diz a moçada. Aí, Guido, bom, tá aqui, ó, vocês procurem lá em Tenda dos Milagres, que na Rua das Laranjeiras, ainda hoje essa rua existe ali no Pelourinho, onde tem a sede da boutique do Ileaê, a Rua das Laranjeiras. Procure Tizuki Yamazaki, e quem for para Dona Flor, procure Zé Carlos, lá na Rua Alfredo Brito, no Hotel Pelourinho, que era a sede deles. Aí eu saí com mais 2, com a turma, e fomos procurar a Tizuki Yamazaki, lá na Rua das Laranjeiras. Só que ela não estava. Aí o pessoal, poxa, que chato, não tá. Aí eu disse, já que a gente está aqui, para não perder a viagem, vamos procurar o pessoal de Dona Flor. Aí a gente desceu, fomos para o hotel e conversei lá com o Zé Carlos, que na época era o assistente de produção, um assistente mais para diretor de produção, e ele me acatou como um estagiário dele, assistente dele. Mas com o passar das semanas, eu não tive um desempenho muito satisfatório, mas eu atraí uma relação com o Emiliano Ribeiro, que era o assistente de direção do Bruno Barreto. Aí eu pedi para o Emiliano para ser deslocado, sair dessa área da produção e ir para a área dele, que era a área da direção. Ele como assistente de direção, eu seria o assistente dele. E Emiliano Ribeiro, de saudosa memória, me recebeu super bem e eu trabalhei. Iniciei trabalhando no cinema com Dona Flor sem ganhar nada, e Emiliana me deu a responsabilidade de cuidar da figuração. Patria et Filhos et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper, per omnia saecula saeculorum. Amém. Licença, por favor. Licença. Licença. Seu marido era um porreta. Pois é, cara. Então, tudo começa, na verdade, ali onde Normando também tem sua origem, Cachoeira, né? A minha família também tem uma base muito forte em Cachoeira. E um lugar, assim, muito bonito, um lugar fantástico. Inclusive, Caetano Veloso já fez uma música belíssima em homenagem àquele lugar, que se chama Santiago do Iguape, que foi onde nasceu Dona Elza Garcia Conceição, né, a minha mãe. E de lá
ela veio para cá, né? E o meu pai era daqui, e aí foi que começou a história que o Rogério veio a nascer ali no Barbalho, numa localidade chamada de Matança. E dali eu comecei a trabalhar numa banca de revista, criança ainda, né? Normando, inclusive, é testemunha disso, trabalhando ali, vendendo revistas, e eu gostava muito de ler, gostava muito de fazer palavras cruzadas. Eu ficava fascinado com aquelas revistas que tinham, que eram Fatos e Fotos, que tinha muito pouco texto, era muita imagem. Revista O Cruzeiro, né? A revista Veja veio depois, com uma outra linguagem, né? E, bom, enfim, eu fui me aproximando da imagem. Rogério, Sim, eu estou te ouvindo. vou pedir para você falar um pouquinho quando você comprou a sua Concorder. Assim, a Concorder eu comprei de uma colega de trabalho, né? Ela tinha vindo dos Estados Unidos, inclusive, e, bom, eu fiz um acordo com ela, né? Eu paguei um valor bem abaixo do valor que era, né? Ela fez esse favor para mim, e eu comecei a usar. Eu tinha ali onde a gente morava, em Macaúbas, né? Um amigo ali que já trabalhava com vida, só que ele fazia vida de formatura, casamento, essas coisas. Eu fiz um pouco disso também. E com ele foi que eu aprendi, né, a editar. Ele tinha ilha de edição, tinha tudo, né? E, por exemplo, ele gostava muito de música e tinha uma banda, e às vezes eu saía e filmava a banda dele, né? Teve um movimento na década de 90, o movimento punk, né? Tinha umas bandas assim que faziam shows aqui em Salvador, né? E a gente ia e fazia, documentava tudo isso. E depois nós íamos para a ilha de edição e nós fazíamos esse trabalho. Lá em Belo Horizonte, nós produzimos muita coisa, né? Que ficou dentro da BVP. Inclusive, esse material veio para cá, para o Secup. O trabalho que nós fazíamos lá em 95 e 96, por exemplo, tem cópias. Eu tenho tentado conseguir através da USP, mas ainda não foi franqueado isso para mim, porque eles têm, inclusive, em ótimas condições de preservação e tal, mas ainda não consegui. Mas, assim, nós chegávamos, né, ficávamos lá 3 semanas, né, aproximadamente, cada oficina, 3 semanas ao mês. Em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais era quem custeava tudo, né, porque eles, inclusive, tinham alunos que estavam participando, e era uma experiência para os alunos, né? Era também, valia nota, né? Fazia parte da grade curricular. E nós ficávamos hospedados num lugar. Primeiro foi no centro da CUT, né? Que tinha tudo, eles tinham todos os aparelhos de edição, tinham tudo. Nós saíamos à rua, né? Com a nossa pauta, fazíamos roteiro e tudo, trabalhávamos muito isso, roteiro, e nós íamos para a rua e captávamos as imagens, né? Nós nos inseríamos dentro das comunidades, não era aquela coisa de você chegar, cair de paraquedas, não, nós íamos, conversávamos com as pessoas, né? Entrávamos dentro daquele universo, e a partir daí a gente começava a trabalhar. Tinha vezes que a gente ia lá, ia um dia, ia outro, né? E procurávamos as lideranças, procurávamos as pessoas e fazíamos esse trabalho. Depois levávamos para a ilha de edição, né? E fazíamos, montávamos, né? Todo o trabalho assim. E nós tínhamos o lema no Secup, né? Que popular no Brasil, principalmente na Bahia, que é a Roma Negra, como chamam, tinha que ter presença negra. E uma grande coisa para mim nessa coisa, aí a marca pessoal de Luiz Orlando, é que Luiz começou a trabalhar cineclube aqui. Então, nós éramos militantes do MNU, a gente tinha uma relação muito boa pela questão racial. Eu propus ao Luiz Orlando levar a experiência dele para o Secup.
CETUP era o Centro de Educação e Cultura Popular. Eu fui um dos fundadores, fui coordenador geral durante muito tempo. E formar, não só levava filmes, mas Luiz Orlando fazia trabalho de formação de cineclubista. Então, foi a ponte que nos ligou mais, veio por aí, né? O cinema, o cineclube com as periferias, as escolas comunitárias, as moradores. E Luiz Orlando filiou o CETUP à BVP. Isso permitiu o acesso do CETUP a... Acessar recurso público para fazer cinema não era uma coisa tão simples, né? Olavo também tentou nos anos 90 e fez pelas... Olavo também pode falar um pouco disso, né? Que como foi a arrecadação de recursos para fazer Canudos naquele período, inclusive, do fim da Embrafilme e tudo. A condição financeira de realização de projetos culturais e projetos artísticos para esse segmento do povo negro sempre foi muito difícil, né? A cultura brasileira, baiana e brasileira, que recebia apoio e suporte, era a cultura da elite, sempre foi. Ou da classe média, alta, para aí vai. Então, sempre foi difícil. O Brasil teve, a Bahia e o Brasil teve grandes realizadores. Você tem aqui na Bahia, por exemplo, um grande cineasta negro, que fez dezenas e dezenas de curtas-metragens, que é Agnaldo Azevedo, Siri, e não conseguiu fazer um longa, né? Então, o Siri é uma referência, assim, para a minha geração. A gente tinha uma admiração profunda pelo trabalho de Siri, e ele não conseguiu recursos para fazer um longa, e ele tinha esse desejo de fazer o longa. Do mesmo modo que temos Arnaud Conceição, que é um cineasta lá de Cachoeira. Sacode, sacode, sacode o fole, pro povo aparecer. Sacode o fole, oi, sacode, sacode, sacode o fole, pro povo aparecer. Sacode o fole. O meu primeiro longa, o Paixão em Guerra, Sertão de Canudos, eu passei 4 anos. É um filme que tinha um orçamento de $100 mil, na época tudo dolarizado, e que eu só consegui captar $80 mil. Eu lancei o filme, eu lancei nos Estados Unidos, antes de lançar no Brasil, eu lancei nos Estados Unidos um convite da Universidade de Carolina do Norte, e no dia do lançamento, quase 300 pessoas lá no auditório, num teatro, num auditório dentro da universidade, lotado. E eu disse para eles, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço, mas estou também angustiado, porque eu estou sair do Brasil devendo $20 mil por conta desse filme. E eu levei camisa, levei cópia do filme em VHS, na época era VHS, levei brocha, adesivo, levei tudo sobre... Eu construí uma série de outros produtos para agregar o filme e para que a venda desses outros produtos, aí era camisa, era adesivo de carro, era chaveiro, era broche, e eu levei tudo isso. E tive a felicidade, assim, no final da noite, de sair desse lançamento devendo $17 mil. Eu arrecadei $3 mil no dia do lançamento. E para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Então, e eu paguei esses débitos, esses $17 mil que eu fiquei devendo, eu paguei com a circulação ampla que eu fiz durante todo o ano 94. Eu passei todo o ano 94 praticamente viajando. Eu chegava em Salvador, levava 2, 3 dias, viajava. Eu lancei o filme em 10 estados do Brasil, em dezenas de cidades. E nas cidades eu apresentava o filme em praça pública, em cinema, em teatro, em escolas públicas, em terreiros de candomblé, onde tivesse pessoas para assistir. Então, e aliado à veiculação do filme, tinha o debate posterior e tinha a venda do material. Eu lembro que tem uma coisa interessante, que uma vez eu fui para Itaberaba, lançar o filme em Itaberaba, e foi no dia do final da novela O Rei do Gado. Então, que tomou conta da audiência do Brasil inteiro. Exatamente no dia, não sei porque o pessoal marcou, mas tudo bem. Mas tinha 80 pessoas assistindo o Paixão em Guerra, Sertão de Canudos.
Para mim foi uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo que foi maravilhosa, eu vi aquelas 80 pessoas ali e debatendo, eu estava de olho na banquinha que estava na entrada do auditório, para ver como é que estava o movimento da venda. E vendeu 2 calendários só. Quer dizer, não pagou a gasolina que eu fui para Itaberaba. Oi, ô boiado, ô boi. Quando chega a tardezinha que o capim pega a murchar, me lembro de pai e mãe, dá vontade de chorar. Ô, vaca bonita, ô boi, ô boi. Vamos falar um pouco sobre esse filme Bob Marley. É uma história importante para se registrar. E ele faz uma relação direta sua com o movimento negro, né? A própria figura de Luiz Orlando, de Bujão, que vem do MNU. Naquela época, na década de 90, o reggae, Bob Marley era uma febre em todo canto, principalmente os bairros periféricos, no centro histórico de Salvador. Se vivia plena e intensamente esse legado de Bob Marley, né, que já tinha falecido há alguns anos atrás. Mas em 96 a gente resolveu fazer um documentário chamado Bob Marley, um coração Rastafari na Bahia. Então, junto com o Luiz Orlando, que era um grande conhecedor do reggae, um grande ativista, um grande intelectual da cultura negra, conhecia todo mundo, e eu abracei, junto com o Luiz Orlando, essa possibilidade de fazer. Eu estou falando isso porque nós fizemos dezenas de solicitações formais, com ofício, para instituições, para empresas públicas e privadas, solicitando apoio para o filme, que na época custava 25 mil reais. O Cruzados, acho que era o Cruzado, 25 mil. Custava 25 mil. Era em 96. Já era real, né? O real. Era uma porra dessa aí. Então, assim, e nós buscamos esse patrocínio e todos negaram. Todos negaram. Imagine, Bob Marley, cultura negra, reggae, Bahia, povo negro. Essa coisa não merece esse apoio das empresas, nem públicas, nem privadas, né? E nós chegamos a criar um movimento, chegamos até a captar algumas imagens, a filmar um pouco, eu e Luiz Orlando, Bujão fazia na época a produção executiva, Raimundo Bujão, Edson Miranda também fazendo a produção executiva, e o projeto não pôde ser desenvolvido. Eu até separei aqui um cartazinho que nós espalhamos, Bob Marley, Coração Rastafari na Bahia, filme documentário em vídeo. Nós lançamos o projeto no dia 23 de março de 1996, às 20 horas, no Hotel Pelourinho. Então, assim, é um projeto que a gente não pôde... E aí, a gente, como não conseguiu apoio financeiro, a gente elaborou uns bonuzinhos, de umas tentativas de arrecadar o dinheiro. A gente vendia esse bonuzinho e conseguimos vender até uma quantidade razoável. Esse que está na minha mão aqui é o número 40. Nesse período dos anos 70, né, nessa geração Super 8, você dirigia um filme, que é o Jegue na Paisagem Nordestina, não é isso? E eu gostaria que você falasse um pouco da história desse filme. Foi um concurso que foi aberto na Pró-Reitoria de Extensão, né, para o roteiro de um filme, um filme Super 8, né, curta, enfim. Aí a Escola de Comunicação inteira, vírgula, né, os cinéfilos da Escola de Comunicação se candidataram para fazer muita gente fez roteiro, muita gente lá da escola, e gente mais próxima, eu acho, do pessoal do CUCA, né, que foi aquele centro de cultura que tinha na universidade. Da escola eu me lembro pelo menos umas 4, 5 pessoas que fizeram, e alguns agregados nossos, né?
e eu digo agregados nossos, porque eu me lembro de Sérgio Fialho, que ele também fez um roteiro, e até depois disso ele fez um filme chamado Cajaíba, não sei se você conhece. Aí eu fiz o roteiro, concorri e ganhei. Foi o meu roteiro que ganhou. Aí eu achei que, eu juro, a gente não sabia que tinha que fazer o filme. Era um roteiro, era um concurso de roteiro. Aí eu não me lembro mais, tinha uma grana, acho que era, sei lá, R$ 1.500, eu não sei se era bem isso, não lembro. Mas eu nunca tinha passado na minha cabeça de fazer um filme. Aí, escrever o filme, ok, mas fazer não dava nem para pensar, porque a gente tinha, o imaginário da gente era que cinema era uma coisa assim, não era para a gente, era uma coisa assim, para além da imaginação. E como é que você vai fazer? Mas aí, o prêmio também era para fazer o filme, não era para ficar só no roteiro. Então, a gente se jogou, e foi uma coisa bem bonita, porque todas as pessoas, pelo menos as pessoas próximas, que concorreram e elas não ganharam, aí a gente se juntou numa grande equipe. Né? Aí saiu, sei que acabamos achando até uma câmera Super 8, até a câmera de Vicente Federico, que é o pai de Sofia, né? Sofia Federico. Tinha Sérgio também, que era um pessoal que era um pouquinho mais velho e já, por exemplo, Vicente já trabalhava na universidade, acho que Sérgio também já trabalhava. Eu sei que foi muito bacana, porque juntou gente de vários lugares, além dessas pessoas que tinham feito os roteiros. Aí, o legal. Pronto, esse filme o meu roteiro, ele tratava, na época, apareceu lá em Senhor do Bonfim, que fica a 50 quilômetros de Juazeiro, 50 quilômetros, não, são 2 horas. Aí, em Senhor do Bonfim, uma fábrica que chamava Cormasa, que era uma fábrica que matava os jumentos, né, que a carne era exportada para o Japão, os ossos viravam adubo, enfim. Aí, meu roteiro fazia um paralelismo entre essa história da morte do jumento para fazer uma exportação de carne, a coisa assim, né, a economia de olho nesse tipo de coisa, enquanto o jumento, para aquela população, para aquela religião, era um membro da família. Né? Aí a gente era o tempo. Então, o filme foi um pouco isso, né? Você fazia um paralelo entre a Cormaz, né? Aquela brutalidade de matar o jumento, catar o jumento, e as pessoas começaram a vender seus jumentos por força da necessidade, né? Então, o filme tem, assim, umas imagens bem pueris dessa relação do jumento com as famílias, né? Que foi uma coisa que eu via desde criança, né? Por exemplo, dia de feira de Juazeiro, o jumento era um meio de transporte, mas era também um membro daquelas famílias. E foi super engraçadinho que a gente encontrou um menino que ele era o próprio dono, ele era um dono de jumento. Ele morava em Juazeiro, mas era um dono de jumento. Porque ele tinha uma coisa tão afetiva com o jumento. E o que tem de curioso nisso aí, Pedro, é que eu acho que esse momento da feitura desse filme foi um momento assim detonador de eu fazer um caminho por dentro, né, por dentro de mim, e começar a pensar, primeiro, pensar mais diretamente, mais fortemente sobre as questões sociais, e pensar em mim, mulher, né? O que é que significava ser mulher, né? E, de repente, ganhar um concurso de um monte onde tinha uma parte enorme de rapazes, né?
E você fica, para mim foi uma coisa assim, eu fiquei um pouco atarantada, assim, nossa, e aí, né? Como é isso? E foi incrível, e eu digo todo dia, você me diz assim, por que você não continuou sendo realizadora? Aí eu brinco assim comigo, eu digo por trauma, né? Porque eu me senti assim completamente traumatizada de que as pessoas assim, eu nem me conhecia, eu nem podia, muita gente que nem podia avaliar se eu era inteligente ou não era inteligente, se eu era capaz ou não capaz de fazer aquele filme, mas eu lembro de cenas que foram terríveis, assim, eu para mim foi sem nenhuma sutileza. Tinha um professor, que eu, obviamente não vou dizer o nome, ele era assim, o professor amado da escola de comunicação. Aí a história de ganhar o roteiro começou a sair na mídia, né? E eu chego na escola de comunicação e o meu professor querido olha assim para mim e diz assim, mas afinal, quem foi mesmo que fez esse roteiro? Aí eu me lembro também que década de 70, a porno chanchada, as poses clássicas, isso eu queria achar para te dar, que Luiz Orlando acabou achando para mim essa reportagem, um dia dizendo para ele, Luiz, contei a ele, disse eu queria, aí quando um dia ele vai atrás de mim para me dar uma matéria que saiu no jornal local. Olha o contexto, porno chanchada, década de 70, aí me aparece uma foto, a notícia que eu ganhei, o concurso, era uma foto, assim, que eu cheguei a não me reconhecer, cheia de caras e bocas, assim, e saiu a legenda, era Lindinalva ainda, Lindinalva Rubim, vencedora, não, estreando com o Jeg. Isso era uma típica frase de cartaz de porno chanchada, entendeu? E eu, assim, toda bem menina, cheia de cabelo enorme, uma carinha toda engraçadinha e fazendo caras e bocas com essa legenda. E esse filme, ele foi muito arrogante, eu digo, porque assim, ele ganhou o concurso de roteiro, ganhou um prêmio foi a quarta jornada, aqui ganhou aquele Vitor Diniz, ganhou Fernando porque antes era jornada nordestina, depois passou a ser jornada brasileira. Então, eu estava entre os premiados também do filme, junto com essas pessoas que já tinham uma experiência maior e eram homens, né? Mas, de qualquer sorte, é uma coisa que eu nunca me lembro que Robson Roberto disse, vamos, porque está em Super 8 ainda, vamos traduzir, vamos passar para outra coisa que o filme possa circular. Esse filme nunca circulou muito, né? A não ser aqueles certames obrigatórios, que, como premiado, ele tinha que aparecer, né? Tinha que estar, mas ele não circulou muito, e eu, num certo sentido, acabei me jogando mais para esse lado pesquisadora do cinema. Rogério, quando você voltou de Minas, ainda na Associação de Vida Popular com Luiz Orlando, por que você não deu continuidade à produção de filmes? Você já sabia editar, você era câmera, você era diretor, você sabia montar um roteiro, você já fazia roteiro, enfim, você já tinha todo o domínio ali da coisa. Por que não deu continuidade? Pois é, rapaz, é uma ótima pergunta, né? Eu também, às vezes, me questiono com relação a isso, sabe? Mas, assim, a minha formação,
é tecnologia industrial, né? Eu trabalhei muito na indústria durante muitos anos e para mim era mais sustentável, você está entendendo? A questão de fotografia era mais amador do que profissional. Mas, assim, fotografia, vídeo, eu continuei fazendo, mas não com essa intensidade. Por quê? Eu trabalhava, né? Trabalhei no polo petroquímico, tinha aquele salário, né, seguro, tal, e, sabe, quem tem família, às vezes, tem que optar, né? Como era quando vocês começaram a ir no cinema, né? Rogério, quando ia nos anos 70 e já estava no MNU com os amigos, como era Normando no grupo experimental de cinema, como era Olavo na universidade, nos cineclubes, que ele participava nos anos 70, né? E depois, enfim, nos anos 80 de vocês. Como era estar no meio do cinema, de pessoas que produziam vídeo, seja comunitário, lá em Belo Horizonte, inclusive, como era se assumir como uma pessoa negra e como vocês viam esses lugares como espaços que entendiam a questão racial, né? Enfim, como era a discussão racial e como era ser negro nesses lugares. Quando eu fui sair no Ilê, a primeira vez que eu saí no Ilê, cheguei, estavam tomando cerveja e tal. Pessoal, você sai no Ilê por quê? Não entendi a pergunta. Você não é negro. O Ilê só sai negrão e tal, e você não é negro. Eu disse, eu sou o quê? Aí eu fui dizendo, se me chamar de mulato, eu vou dizer que a puta que lhe pariu. Porque as pessoas a visão de algumas pessoas, incluindo integrantes de lei, diretores de lei, a visão que negro é a pele retinta. Então, por exemplo, chama de moreninho, mulato. Eu disse, mulato, aí eu comecei a aproveitar para dar minhas lições, né? Contador de história. Disse, olha, me chamar de mulato, eu vou xingar sua mãe. Sabe por quê? Sabe o que é mulato? Mulato vem de mula. Os brancos, para discriminar os negros, que não são pele preta retinta, dizia que chamar de mulato. Mulato vem de mula, mula animal inferior, mistura do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta, que não se reproduz. Então, é inferior. Então, mulato vem de mula. Eu não sou mulato. Não sou pardo, eu sou negro. Eu conheci o movimento negro desde a sua formação. Nas primeiras reuniões. Eu participei de reunião, por exemplo, do movimento negro, quando era ali no que a gente, hoje é a prefeitura, e que a gente chamava de cemitério de Sucupira. Ali a gente se reunia e traçava, né? Conversava e falava, e traçava estratégias, né? de divulgação, inclusive, do próprio movimento, que naquela época estava embrionário. E depois, o movimento, o MNU, ele digamos assim, a cada ano ele se reunia num lugar, porque não tinha realmente apoio, né? Não podia, por exemplo, pagar um lugar para uma sede fixa e tal. Então, nós ficamos ali durante um período. Depois eu lembro que as reuniões aconteciam no Instituto dos Arquitetos, que é ali na ladeira da praça. Também um período ali. Houve uma época que foi lá para perto do Mercado das Sete Portas, né, numa transversal que tem ali, tem uma escadaria, em cima é o bairro de Nazaré, onde tem o Colégio Rui Barbosa, e embaixo é a Avenida Djalma Dutra. Quando eu viajei, eu tive também uma experiência muito interessante, porque eu ficava observando de uma maneira assim, bastante crítica. Essa é a questão de você não ser de lá, né? E você estar lá. Você pode observar as coisas de uma maneira, né, como se fosse de fora. E da relação entre as pessoas negras e as pessoas não negras.
né, dentro Imagina você que eu estava no sul do Texas, né, que o pessoal considera assim como um dos núcleos mais racistas, não é? Dentro do país, né? Dos Estados Unidos. E realmente eu ficava observando, eu tinha esse olhar crítico, não é? Porque eu via que ali os grupos não tinha aquela intercomunicação. Ó, você tem um grupo aqui que é o grupo dos estrangeiros. Você tem outro grupo aqui que é o grupo dos brancos. Você tem outro grupo que é o grupo dos negros. E você ainda tinha um outro que era dos americanos, só que de origem hispânica, né? Alguns que tem alguns apelidos, né? Eu nem gostava de chamar assim, mas, por exemplo, tem os chicanos, que eles chamam de chicanos, que é aquele pessoal que vem, né, dali do México, vem de outros países ali, Guatemala, etc., da América Central, e que ali se concentram e criam guetos. Primeiro, assim, eu tenho uma compreensão, um entendimento do movimento negro da forma como que eu acho que deve ser, de uma forma ampla, bastante ampla. Então, eu me considero integrante do movimento negro, mas nunca militei, nunca atuei, nunca tive ligação orgânica com nenhuma entidade do movimento negro. Quer dizer, o movimento negro, as pessoas muitas vezes, tem gente que tem alguns ruídos, algumas arestas com determinados segmentos, determinadas pessoas, e diz, porque o movimento negro não é o movimento negro, é aquelas pessoas que integram o movimento negro, né? Ou a entidade, ou a pessoa, aquele grupo, aquele segmento. O movimento negro é uma coisa muito abrangente, que tem uma unidade básica de lutar contra o racismo, a discriminação racial, mas que tem muitas diferenças entre eles, né? Muitas diferenças. E, bom, essa diferença é justa, né? Então, eu nunca atuei dentro de uma entidade, de uma forma orgânica, mas sempre acompanhei mais distante ou mais de perto. Já em 75, por exemplo, quando o Rogério fala que parte do movimento negro, as pessoas do movimento negro se reuniam no IAB, eu acompanhava à distância, nunca participei, mas acompanhava à distância, o pessoal do Malê, Arte e Cultura Negra, que era um trabalho importante, Lino de Almeida e Leibe Carteado. Leibe Carteado era meu colega de geologia. Estudávamos geologia, então eu acompanhava o trabalho deles, né, admirava, respeitava e considerava um trabalho importante. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Essa mulher, Linda Rubim, né, que traz lá do sertão essas marcas indígenas, negras, africanas, enfim. Você falasse um pouco sobre isso como você se vê e como isso circunda a sua vida. Você sabe que eu achei tão incrível que, ultimamente, eu tenho ouvido isso. Você, por exemplo, eu acho, você foi uma das primeiras pessoas que me disse assim, você é a primeira... eu vi que, da minha pesquisa, você faz como a primeira cineasta negra da Bahia. Aí eu pensei, pô, barato. Nunca ninguém tinha feito nenhuma referência a isso. Aí eu tenho pensado muito nisso. E depois disso, eu já ouvi de outras pessoas. Então, por exemplo, para mim, claro, né, que certamente eu não me identifico com as mulheres brancas, né? Eu estou aí. Agora, o que eu acho legal é que, por exemplo, quando aparecem, né, é como se você fosse orientada a ver, a questionar algumas coisas da sua identidade que você nunca teve a oportunidade de questionar, entendeu? Eu acho mal barato isso. Eu digo assim, olha, desse lugar, eu não sei como é estar nesse lugar, né? E eu preciso saber mais como sou eu, quem sou eu aqui. Agora, assim, em outros eu tenho certeza que eu não
não sou, que eu não estou, entendeu?